Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar dando início a mais um culto. Você possa estar sendo bem-vindo. Você possa estar convidando seus amigos, parentes, as pessoas que você ama, para estar aqui com a gente conectado. O Senhor quer nos abençoar nessa noite. Convide as pessoas que você ama. E eu te convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta Isaías 59. Isaías 59, versículo 1. O título dado é: Os pecados do povo são condenados. Aqui o Senhor ele estava Isaías ele estava dizendo ao povo, amém? Abre sua Bíblia em Isaías 59, versículo 1. E diz assim: Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensa que Ele está surdo para que não possa nos ouvir? Pois são os nossos pecados que nos separam de Deus. São as nossas maldades que faz com que Ele não nos escute e não nos estenda as tuas mãos. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crime. Vocês sabem muito bem fazer maldade contra Ele, e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos afasta do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, diz que o apóstolo Paulo disse: aqueles que amam ao Senhor são conhecidos dele. Se você ama ao Senhor, você não vive numa prática de pecado, você vive uma vida que agrada a Ele. Mas no caso aqui, se você vive uma prática de pecado e você pede respostas ao Senhor e o Senhor não te responde, não é porque Ele não quer te responder, é porque o pecado Ele tem te cegado. É o pecado que faz separação entre nós e Deus, queridos. Não viva numa prática de pecado, porque certamente você vai pensar que é o Senhor que não está te respondendo. É você que não tem se colocado na brecha de ouvir o Senhor. Ontem eu assisti uma pregação, fui muito abençoado, impactado a respeito do que naquela pregação o homem falou. Há quem pregue que o Senhor Jesus ele morreu para a gente ter casa, família. Sim, isso é projeto do Senhor, não é errado. Mas o Senhor não veio para te dar riqueza, para te dar todas as riquezas do mundo, não. A morte de Jesus na cruz foi para nos tirar do inferno, porque eu e você, nós estávamos no inferno. A intenção da morte na cruz foi para nos salvar. E nessa noite é a noite de nós nos renunciarmos com o Senhor, pedir perdão para Ele. Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós necessitamos do Senhor, necessitamos do Teu perdão. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite e engrandecer o nome dEle. Pai, em nome de Jesus nós queremos Te agradecer por esses dias, Senhor. Te agradecer por quem Tu és, pela beleza da Tua santidade, Senhor. Nós cremos, Jesus, que a Tua morte foi para nos tirar do inferno, Pai, porque nós éramos trevas, mas o Teu amor nos alcançou. Nós Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pelo Teu poderoso amor. Peça ao Senhor perdão pelas nossas... Senhor, nos perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados. Nós não queremos ser afastados do Senhor, Pai. Declare ao Senhor: me perdoa, ó Senhor.
perdoa, ó Senhor, pelos meus pecados. O nome que sara, o nome que restaura, o nome que cura, é o teu Senhor, é o nome de Jesus. O nome que sara, o nome que restaura, o nome que cura, é o nome de Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida. Jesus, tu és o rio, tu és a fonte de águas vivas. Perdoa, Senhor, me perdoa, ó Senhor, pelos meus pecados. Me perdoa, ó Senhor, pelos meus pecados. O nome que sara, o nome que sara, o nome que restaura, o nome que cura, é o teu Senhor, é o nome de Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida. Jesus, tu és o rio, tu és a fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Jesus. Nós confessamos o nosso pecado a Ti, perdoa-nos, Jesus. Davi, ele declarou ao Senhor: Senhor, enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Mas quando eu os confessei, eu me senti curado. Nós confessamos a Ti os nossos pecados, Senhor, porque só o Senhor nos perdoa, só o Teu sangue que nos justifica, Jesus. O nome que sara, o nome que cura e restaura é o Teu, Senhor. E nós confessamos a Ti e dizemos que nós pertencemos a Ti, Jesus. Aleluia. O nome que sara, o nome que sara, o nome que restaura, o nome que cura, é o teu Senhor, é o nome de Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida.
Jesus, tu és o rio, tu és a fonte de águas vivas. Queremos beber da tua água, Senhor. Queremos comer do teu pão, Jesus, e sermos saciados pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor seja contigo neste momento, e nós queremos agradecer a Deus em oração pela sua vida, que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, e que Deus possa estar cuidando de você. Oremos, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor tem nos dado então fôlego de vida, ó Pai Santo, em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, a tantas provações. O Senhor assim tem nos abençoado mais uma vez, para estarmos aqui, meu Pai amado Deus, falando do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e que o Senhor possa alcançar nesta noite a muitos. E Deus, e assim nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida. Queremos colocar nas Tuas mãos, ó Pai amado Deus, esse pronunciamento em nome do Senhor, e que o Senhor venha cumprir todos os desígnios da Tua vontade, do Teu coração. Muito obrigado, Senhor amado Deus, por esta noite, Pai Santo, assim nós Te bendizemos, Pai, muito obrigado em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido. Nesta noite, Deus, mais uma vez, Ele quer nos surpreender através da sua palavra, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante, quando Deus, nesta noite, Ele quer falar com você, falar comigo, através da sua palavra, e o Senhor nessa noite quer te alcançar, porque muitos de nós, se não estamos nos comportando como um filho pródigo, nós já nos comportamos talvez um dia. E é disso que nesta noite o Senhor quer falar através da sua palavra. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante, quando diz aqui a palavra do Senhor, quando diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matemo, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Queridos, o pai ele continua o mesmo, e o pai ele continua no mesmo lugar. Essa história nos dá uma ideia. Essa história nos dá uma ideia de que, de fato, em algum tempo da minha vida ou da sua vida, nós nos comportamos como esse filho. Esse filho, ele, por causa de viver uma vida sem regras, uma vida sem alguém para poder lhe dizer o que fazer, ou seja, ele tinha o desejo de que ninguém o mandasse, ele tinha um desejo de levar uma vida por conta própria. E querido, nem sempre levar uma vida por conta própria é bom, porque, querido, aquele que leva a vida por conta própria, a responsabilidade dele é muito maior. Porque quem leva a vida por sua conta própria, ele corre um risco, do individualismo, e ele então tem que resolver tudo sozinho, ele não tem como pedir opinião a ninguém. Levar a vida por conta própria tem a sua vantagem, mas também existe a desvantagem. E esse moço aqui, ele enjoou de ser, ele enjoou de ser monitorado, ele enjoou de ser alguém ali que tivesse de prestar contas a alguém. E quando a gente é novo, é jovem, quando a gente ainda não atingiu a maioridade, o desejo nosso é de nos tornar de maior, como este jovem, de levar uma vida, fazer o que eu quero, eu vou onde eu quero, ninguém me manda, ninguém precisa de estar me dando ordem. Mas também a pessoa, quando se torna de maior, ele perde uma série de regalias. Ele já não tem mais a lei como sua proteção, porque ele se tornou já de maior. E ele então tem que levar a sua vida, a responsabilidade de tudo que acontecia nessa vida dele. E esse moço então, com certeza, ele cansou de tudo isso, e ele quis então levar uma vida dissoluta, ou seja, uma vida irresponsável. Então ele pediu ao seu pai que lhe desse parte da herança. Ele não perguntou ao pai se ele poderia fornecer parte da herança, ele apenas exigiu do seu pai. E o seu pai também, em contrapartida, ele não questionou também o desejo do filho. Ou seja, o pai, ele não questionou, e ele então fez aquilo que o filho queria. Mas com certeza aquilo não ia acabar bem. Quando nós saímos da proteção, embaixo da proteção de Deus, quando nós enjoamos de ficar na presença de Deus, e quando nós vamos para longe da presença de Deus, nós perdemos a regalia de filho, como também este jovem perdeu. Apesar de o pai concordar, e entregar a herança na mão dele, na nossa mão, apesar do pai concordar, do pai ter entregue, porque aí existe também o livre-arbítrio. O pai entregou,
Deus também ele jamais vai dizer para nós: não vai não, meu filho. Ele vai atender o nosso pedido, o nosso desejo, ainda que ele não concorde, mas ele vai conceder. E aí a gente vê aqui, querido, que esse moço, a gente vê aqui a parábola do filho pródigo mostra como Deus ama apesar de nossas decisões, nossos erros, decisões erradas. Deus nos ama a si mesmo. Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende e fica feliz quando há esse arrependimento e quando a pessoa retorna, né? E a gente vê que uma parábola, quando Jesus ele sempre explica em parábolas, uma parábola é uma pequena história que ajuda a entender, a compreender uma verdade complexa, uma verdade difícil. Jesus contava essa parábola para facilitar, para que as pessoas entendessem. Jesus contou a parábola do filho pródigo para explicar o relacionamento, né, de Deus com o pecador. Ainda que Deus não concorde com o nosso erro, com a nossa decisão, Ele não concorda, mas Ele também não vai nos impedir. Mas quando nós também entendemos que deu ruim, né? Que nós erramos e que é necessário um conserto, o Senhor fica feliz, porque é tudo que o Senhor quer. O Senhor não quer que ninguém vá embora, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que venha o conhecimento da verdade, que se salve. O Senhor não tem prazer na morte daquele que não conhece a Deus, chamado de ímpio. E nessa noite, querido, a história do filho pródigo, ela nos retrata a realidade da vida do ser humano. A parábola do filho pródigo conta sobre um homem que tinha 2 filhos, ou seja, ele tinha 2 filhos, e esse mais novo então pede ali a sua parte da herança. Então o pai concede, mas o pai com o coração partido, ele entendeu o desejo do filho de sair, de transpor o muro. Porque quando nós estamos, querido, num lugar cercado, num abrigo, nós estamos protegidos. Mas quando nós saímos dali, querido, nós estamos sujeitos a uma bala perdida na esquina, nós estamos sujeitos, né, a muitas coisas. E esse filho ele saiu do abrigo do pai. E ali diz a palavra de Deus que ele, do versículo 14 ao versículo de número 16, a palavra fala: o jovem gastou tudo em seus prazeres e acabou na pobreza. Ele gastou tudo que ele tinha. A Bíblia não relata aqui o valor, né, em valores, o que ele levou, o que ele tinha nas mãos, mas com certeza naquela época era muito grande o valor. E ele achou que nunca ia se acabar aquele valor financeiro. Mas aí, queridos, os antigos têm, né, tem um provérbio que diz, né, de onde tira e não põe vai voltar. E a realidade da vida é essa. E ali aquele moço gastou tudo quanto ele tinha. Depois houve uma grande fome naquela terra. E ali, querido, enquanto ele tinha dinheiro, ele estava cercado de meretrizes, ele estava cercado de amigos, supostamente amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, estava indo tudo bem, estava dando tudo certo. Mas quando o dinheiro acabou, os amigos sumiram. As pessoas o abandonaram, a ponto dele ter de ir se humilhar em um daqueles fazendeiros da região. E o melhor que ele conseguiu ali é apacentar porcos. Querido, apacentar porcos. Eu não sei se você conhece um local criador de porcos. É imundo, mal cheiroso. Por mais que você limpa várias vezes no dia,
ainda não é o suficiente. Assim é o pecado, amado. Cheira mal. Aquele moço foi atrás do pecado. Aquele moço gastou toda a sua fortuna pelo prazer do pecado. E aí a gente vê, querido, que o pecado ele não foi suficiente para aquele moço. Não foi suficiente para ele. Foi necessário, aleluia, ele tomar uma atitude. O jovem ficou com tanta fome, até que ficou com vontade de comer até a comida dos porcos. Querido, a situação ficou tão estreita para o lado dele, porque a comida que ele recebia não era suficiente. E ali ele quis comer com os porcos, ou seja, querido, comer com os porcos significa ali, querido, que ele estava ali numa situação tremenda, deplorável de pecado. E ali a gente vê aqui o retrato do pecado na vida de alguém. Quando alguém deseja comer do pecado, ou seja, ele estava vivendo no pecado, na sujeira, e ele não queria comer daquela sujeira. E sem contar que quem mexe com essa, de criação de porcos, o camarada pode tomar 10 banhos no dia e ainda fica com cheirinho de porco no final do dia. O pecado. E aí diz a palavra de Deus também aqui, do versículo de número 15, do 17 ao 19, ele se arrependeu e decidiu voltar para casa, pedir perdão ao seu pai e pedir emprego com um dos seus empregados. Era a única coisa que restava para ele, e é a única coisa que resta com quem abandonou a casa do pai. É de voltar, de reconhecer o seu erro. Primeiramente reconhece o erro, depois reconhece o pecado, e depois então volta. Primeiro ele tem que reconhecer que ele errou, e quando ele volta, ele precisa de confessar o seu pecado, ele precisa de confessar o seu erro. E ali diz a palavra de Deus, e ele se arrependeu e decidiu voltar para a casa do seu pai. Aqui no versículo de número 17, caindo em si, e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Aleluia. Essa é a parte mais bacana, aleluia, de alguém que se arrepende. É o momento que a pessoa, ela cai em si e fala: opa, eu estou na contramão de direção, está todo mundo vindo e eu estou indo, eu preciso converter, eu preciso voltar. E aí o arrependimento, querido, quando o pai viu seu filho que tinha se arrependido, chegando de longe, ele correu ao seu encontro. Ele correu ao seu encontro e o recebeu com alegria. Veja bem, querido, o pai poderia estar chateado, magoado com esse moço que levou metade dos seus bens. Olha, nesse momento ele deserdou o pai dele, ele fez o pai dele vender parte da herança para poder ficar com ela. E ainda assim o pai não ficou chateado com ele, pelo contrário, o pai todo dia olhava para o caminho esperando aquele filho de volta. E nessa noite também o Senhor manda dizer para você que está longe do caminho do Senhor, que Ele está te esperando todo dia. Não importa o que você praticou, o Senhor está te esperando.
Ele está esperando o seu arrependimento. Ele está esperando o arrependimento daquele que abandonou a casa do Senhor. E nesta noite Deus manda te falar, querido. Ele está ansioso, olhando para o caminho, né, aguardando a sua volta. E ali diz a palavra que ele, versículo de número 22 ao versículo 24, diz assim: mas o pai disse aos seus servos, aleluia, trazei o bezerro cevado, ou bezerro gordo, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Querido, quando isso acontecer na sua vida, aleluia, a Bíblia diz que o pai honrou o filho, ainda que ele estava em situação de desobediência e de pecado. A palavra de Deus fala que o pai, quando o pai olhou para o caminho e viu aquele filho, diz a palavra do Senhor que ele correu. E ele abraçou-o, beijou. O pai não importou com o estado daquele filho, que estava fedendo, porque o pecado, amado, fede. O pecado é desagradável, o pecado é mal cheiroso. E ali aquele filho estava sujo, com certeza. Ele estava fedendo muito. Aquele moço deveria estar desfigurado fisicamente, porque ele estava passando fome. Ele estava talvez desnutrido. A Bíblia não fala isso. Mas aquele moço não estava no seu estado normal. O estado de quando ele saiu da casa do pai dele. O pecado, ele consome a pessoa. Com certeza aquele moço, ele estava magro, ele estava mal nutrido, mal cheiroso, mal vestido, com certeza. Mas o pai não se importou com o estado dele. O pai abraçou e beijou e honrou aquele filho. Enquanto aquele filho desonrou seu pai, pedindo parte da herança para poder gastar dissolutamente com as prostitutas, com as meretrizes, com amigos na bebedeira, o pai honrou aquele moço quando ele voltou para casa. E quando aquele moço chega em casa, o pai mandou que trouxesse a melhor roupa. Versículo 22 fala: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, que representa, querido, novamente o poder. Aquele moço, ele voltou, ainda que ele praticou tudo aquilo, ele voltou a ser filho, ele voltou a ser honrado. E o Senhor, querido, tudo aquilo que você tem levado, que pertencia a Deus, na sua desobediência, Deus, ele quer te restituir. Você vai voltar de novo a falar em línguas. Amém. Você vai voltar de novo, querido, aleluia, a ter alegria para glorificar a Deus, porque Deus te perdoou mais uma vez. E o desejo do Senhor, querido, é nos perdoar. O desejo do Senhor, querido, é que nós tenhamos a consciência de que sem Jesus nós não podemos viver. E quando acontece assim, é tudo que o Senhor quer, é nos honrar de novo, é nos honrar de volta. E este moço foi honrado.
Mas também você vai encontrar o seguinte: você vai encontrar alguém também que vai achar mal empregado você voltar para a presença do Senhor. Vai ter pessoas que vão te criticar porque você tomou essa decisão. Mas não olhe para isso, porque o filho mais velho ficou em casa. E diz a palavra de Deus assim, versículo de número 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu uma música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar na festa, e saindo o pai estava com ele. E aí o pai, querido, foi justificar para o filho mais velho. O pai estava alegre, o pai estava feliz. Aleluia. Querido, quando o filho mais velho chegou e viu aquela festa, ele se sentia injustiçado porque o seu pai tinha feito uma festa por seu irmão irresponsável, somente porque tinha voltado para casa. Ou seja, ele achou um absurdo. Mas não ligue para isso. Talvez até alguém dentro da igreja vai discordar da sua volta. Mas eu quero dizer para você, não olhe para isso. Porque quem morreu por você na cruz do Calvário foi o Senhor. E se o Senhor te receber, ou te recebeu, não cabe questionamento de ninguém. Mas nessa noite, o pai explicou que tudo que ele tinha pertencia ao filho mais velho também, porque um dos questionamentos do filho mais velho foi esse. Ele fala assim, mas respondendo ele disse: pai, eis que te sirvo, versículo 29, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este meu irmão, este teu filho, desperdiçou a tua fazenda, e com as meretrizes mataste-lhe um bezerro cevado. E o pai disse, a resposta do pai, e ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E o Senhor nessa noite, querido, Ele quer dizer para você que não importa por onde você tem andado, não importa a sua prática de pecado, desde que você se arrependa, Ele te quer de volta. Mas precisa de uma palavrinha-chave: arrependimento sincero. E aí o pai explicou tudo que ele tinha, pertencia ao filho mais velho. Mas a celebração era importante porque antes era como se o filho mais novo estivesse morto, mas agora tinha voltado à vida. Você lembra? Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está se colocando mais uma vez como vida. Jesus está se colocando mais uma vez como vida, e não apenas vida, uma vida eterna no Senhor. O pai não estava celebrando os erros do filho, mas sim a mudança de vida. O pai não estava celebrando, não estava apoiando o filho. Parabéns, você foi, gastou tudo, agora chega de novo, pode te receber. Não.
O pai, querido, estava ali. O pai estava ali celebrando uma vida que foi recuperada. É a mesma coisa que você pregar para alguém que está fora, longe do caminho do Senhor, não conhece Jesus, e aquela pessoa se converte. E aquela pessoa se converte, e você vê aquela vida, aquela pessoa ganhando vida, e aquela pessoa passa, aquela pessoa que você ganhou para Jesus, ela passa a ter ali direito também à salvação eterna. É disso que Jesus está falando, é disso que o Pai estava falando. O Pai estava preservando a vida eterna para o Filho, quando ele recebeu de volta. Você já pensou se o Pai fosse vingativo? E quando nós voltássemos à presença dele para reconciliar e falar, não quero nada contigo, não quero papo contigo, porque você errou nisso e naquilo. Mas pelo contrário, o Pai, ele nos recebe de volta. E aí, querido, por que Jesus falava por parábolas? Jesus falava por parábolas porque Deus é o nosso Pai. Quando pecamos, somos como o filho pródigo, abandonando o nosso Pai para desperdiçar a nossa vida com o mundo, desperdiçar a nossa vida com o pecado. O pecado destrói, querido. Destrói a vida e acaba com as bênçãos de Deus, a bênção que Deus nos dá. O filho pródigo voltando para casa representa quem se arrepende de seus pecados, pedindo perdão ao Pai. Deus fica muito feliz em perdoar quem se arrepende. Ele acolhe com amor e carinho, sem guardar rancor. Sempre que alguém se arrepende, Deus faz uma festa, uma grande festa. Ele restaura, transforma, dando uma segunda oportunidade. Também podemos ser como o irmão mais velho, quando somos obedientes a Deus. Não podemos nos esquecer de seu amor incondicional. Deus não nos ama por causa das coisas que fazemos por Ele, porque na verdade nós não podemos oferecer coisa nenhuma ao Senhor. Se eu não me engano, Salmo 116, versículo 2 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Nós não podemos. E aí, amado, Deus não nos ama por causa das coisas que fazemos por Ele. Deus nos ama porque somos seus filhos. E nessa noite, o Senhor, Ele te convida, aleluia, a estar se reconciliando com o Senhor. Não sabemos o tipo de vida que você tem levado. Não sabemos onde você tem desagradado ao Senhor, mas nós só sabemos de uma coisa, que a isso não nos cabe saber. Mas nós sabemos uma coisa, que Deus te ama, e nós queremos louvar o Senhor nessa noite. E no final eu quero orar por você, entregando a sua vida ao Senhor, que você possa nessa noite ter uma noite de arrependimento na presença de Deus, porque quando você se arrepende, aleluia, você recupera a vida eterna dada por Jesus na cruz do Calvário. Então vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco estaremos orando e apresentando a sua vida, a sua situação diante de Deus, o único que pode te perdoar de todos os seus pecados, em nome de Jesus.
nós queremos também, Pai querido Deus, que o Senhor alcance, Pai, ó Deus amado, todos aqueles, ó Deus, que, ó Deus amado, tem um desejo, Pai amado Deus, de se arrepender, meu Pai, como o filho pródigo fez. Ó Deus querido, para que eles possam ser aceitos novamente na Tua presença, para que o Senhor possa colocar, meu Pai amado Deus, um anel nos dedos, sandália nos pés, que o Senhor então possa, meu Pai querido Deus, nesta noite, ó Deus amado, estar, Senhor, ó Deus, derramando, ó Deus, o Teu perdão, Senhor, a Tua misericórdia sobre a vida de todos quantos, meu Pai amado Deus, tem, ó Deus, nesta noite ouvido e entendido esta palavra. Senhor, repreende, meu Pai amado Deus, as mazelas do pecado, repreende, Deus amado, o desânimo, repreende, Deus amado, ó Pai Santo amado, Senhor, ó Pai querido, Senhor, tudo aquilo que vem para poder destruir, Senhor, destruir, meu Pai Santo amado Deus, a comunhão, ó Deus amado, entre os Teus filhos, ó Pai Santo amado, e o Senhor. Então, nesta noite, nós apresentamos cada vida nas Tuas mãos, que possa estar passando, Deus querido, por esta, Senhor, por essa situação, e assim nós colocamos diante de Ti, Pai, agradecemos ao Senhor por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.